estamos aqui mais uma vez no nosso fenômeno UFO. Semana passada, como todos se recordam, esteve o ufólogo e hipnólogo Mário Rangel. E como a hipnose, né, nos traz N fatores a respeito da ufologia, a abdução, né, também são casos interessantíssimos, o Mário Rangel, aqui está conosco aqui hoje novamente para tratarmos do assunto não só, né, hipnose e abdução, mas casos que o Mário investigou em cima de estádios de futebol e um caso fantástico da Força Aérea Mexicana. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então, Mário, semana passada, se você se recorda, nós tocamos num assunto geral. Falamos até da hipnose, né? Foi. Eu gostaria de saber, Mário, agora, qual foi o primeiro caso que você se dedicou a pesquisar em abduções? Bom, no ano de 1980, eu morava em São Paulo nessa ocasião e precisei ir a Curitiba tratar de um assunto lá. Eu já tinha morado em Curitiba durante 11 anos. Aí, no hotel onde eu estava, apareceu uma jovem senhora de 23 anos, grávida, muito nervosa, porque ela queria dormir, não conseguia, ela estava atravessando um momento de problemas familiares, e ela me pediu então que fizesse uma hipnose para ela conseguir dormir. Eu fiz a hipnose e no dia seguinte eu encontrei com ela casualmente lá no hotel, e ela agradeceu muito porque tinha dormido muito bem. E aí ela, conversando comigo, disse que tinha uma dúvida na vida dela, que tinham sumido umas horas na vida dela. Eles chamam de missing time, né, Mário? Missing time, missing time. Ela não usou essa expressão. E aí ela queria uma segunda hipnose para dormir bem, para continuar dormindo bem, e me disse, olha só que ao fazer a hipnose, se aparecer algum esclarecimento sobre essa noite, eu não quero saber o que aconteceu, porque eu viajava com um companheiro, nós dois íamos para Brasília fazer a matrícula no curso universitário, nós tínhamos ingressado na universidade, íamos começar o curso. E depois disso, esse rapaz foi internado num hospício, no Hospital de Doenças Mentais, e eu suponho que foi a internação pelo que ocorreu nessa noite. Então, se durante a hipnose, para eu dormir bem, aparecer alguma coisa, eu não quero saber. Ah, muito bem, perfeito. Na realidade, então, ela já tinha um pressentimento que havia acontecido alguma coisa. Ela já tinha um pressentimento. Ela já tinha um pressentimento, porque ela recordava perfeitamente que ela viajava para Brasília, como eu disse, e era por volta das 10h30 da noite, quando elas viram uma luz muito forte, e o motor do carro, eles iam num carmanguia, e o motor do carro parou de funcionar, o rádio parou de funcionar, a luz apagou e eles, o motorista, que era o colega dela, estacionou o carro no meio da pista, porque ele, ofuscado pela luz, não conseguiu ir para o acostamento. Então, aí quando o carro parou, os dois muito assustados, porque vinha uma luz muito forte em sentido contrário, eles desceram do carro para empurrar o carro para o acostamento. Tirar do meio da estrada. Tirar do meio da estrada. E no instante seguinte, eram 5 da manhã e os dois estavam dentro do carro, sem saber o que ocorreu durante a noite. Eles não sabiam o que tinha ocorrido durante a noite. A sensação de tempo perdido foi de quantas horas, então, Mário? Então, 10h30, 1h30, 5h30, 6, 7 horas. 7 horas de missing time. Esse termo missing time foi dado por um hipnólogo americano, que é um famoso artista plástico. Buddy Hopkins. Buddy Hopkins, que é quadros e esculturas dele em principais museus do mundo, mas ele se dedicou à hipnose em ufologia. E hoje é autor de vários livros e muito considerado. Inclusive eu tenho um deles que é o Intruders, ou Intrusos. Ele é famoso no mundo,
um artista famoso como artista plástico e como hipnólogo e como ufólogo. É bom em tudo que faz. E aí, então, quando eu comecei a hipnose aprofundou muito rápido. É frequente isso no abduzido. Mas por que ocorre? Porque normalmente você me explicando, quando nós participamos de hipnose na sua casa, né, que a pessoa tem uma certa resistência à hipnose, normalmente. E em alguns casos a pessoa já praticamente entra direto na hipnose. Por que ocorre essa diferença? É isso que é uma coisa muito interessante na pesquisa ufológica. A hipnose, segundo alguns livros, segundo as teorias que eu adoto, tem 5 níveis de profundidade. E você, então, vai colocando a pessoa no primeiro estágio, no segundo, no terceiro, e você vai comprovando que ela chegou lá. Quem nunca assistiu uma hipnose e vê esse processo, pensa que o hipnólogo está brincando com o hipnotizado, porque você levanta o braço, diz que ele não consegue abaixar, ele não consegue abaixar. Mas, na realidade, você não está brincando, você está vendo em que profundidade hipnótica ele está. E olha, eu gostaria até de comentar com os nossos amigos telespectadores, o Mário chega a levantar o braço da pessoa, fala que o braço está amarrado à parede e a pessoa não baixa o braço de jeito nenhum. É muito interessante ver isso. Então, quando eu faço isso, eu não estou brincando, eu estou apenas medindo a profundidade hipnótica. Então, você vai por estágios, degrau né? a degrau, subindo até chegar na 5ª etapa. No abduzido, quando você começa a hipnose, ela já aprofundou. Mas por que isso ocorre, Mário? Porque ela foi previamente hipnotizada por um hipnólogo muito melhor do que eu, que é o ET. Entendi. Os ETs fazem uma hipnose muito profunda no abduzido e durante essa hipnose elas dão uma ordem para que ele esqueça o que ocorre durante a abdução. Mas ele não consegue mandar esquecer o que ocorreu antes da hipnose que ele está fazendo. Entendi. É a mesma coisa que na Terra. O hipnólogo manda uma pessoa esquecer, se ele quiser, o que ocorreu durante a hipnose, mas você não pode mandar esquecer antes. Então, ela lembrava, as pessoas lembram o que ocorreu imediatamente antes da abdução. Quer dizer que uma primeira hipnose vai facilitar grandemente uma segunda hipnose. Vai facilitar. E a hipnose que o ET faz no abduzido facilita muito o meu trabalho. Mário, já então retornamos para o nosso segundo bloco. Estamos de volta aqui para o segundo bloco. Mário, como ocorreu o caso Beatriz? Bom, então essa Beatriz vinha na estrada, como eu falei, viajando num carmanguia, 10h30 da noite. Quando ela viu a luz, o motor do carro parou, o rádio desligou e eles desceram para empurrar o carro para o acostamento e, em seguida, ela estava muito assustada, porque ela já estava numa regressão de idade, revivendo isto novamente, como se estivesse acontecendo novamente. E aí ela já não estava mais na estrada, ela estava dentro de um objeto redondo, baixo, a incomodando muito, porque ela dizia, isso aqui é muito pequeno para mim, porque a cabeça dela estava quase batendo no teto, e era totalmente diferente. E o companheiro dela já não estava mais com ela. Então ela chamava por ele, onde é que ele está, onde é que está? E gritava por ele. Isso tudo na regressão de idade. Na hipnose. Ela estava vivendo outra vez a abdução. Que é uma emoção muito forte, né, Mário? Muito forte, é um impacto muito, muito forte. E aí, então, Luiz, ela descreveu que ela estava numa coisa redonda, sem porta, sem janela, sem ver do lado de fora, e que havia no chão alguma coisa que parecia uma tela de televisão, um monitor. Isso no chão. No chão.
e que uma força, não foi nenhuma pessoa, uma força arrancou o anel do dedo dela e levou esse anel para este monitor no chão. E o anel, que era de diamante, fulgurava, ela olhando e ela apavorada, o que é isso, onde é que eu estou? E uma coisa que só nesse caso ocorreu, em dezenas de casos que eu pesquisei, ela tinha a sensação que ela estava fazendo acrobacia num avião. Ela não usou a expressão acrobacia, mas ela falava das emoções que ela sentia. Como eu fiz muita acrobacia no meu tempo de piloto, que eu pilotava muito, ela descrevia a emoção que eu sentia quando eu fazia acrobacia. Quando você faz um looping, por exemplo, ou quando você faz um parafuso, você sente as emoções que ela descrevia. Só nesse caso, na minha vida inteira, a pessoa sentiu sensações de acrobacia. Mas será que ela estaria talvez presa a algum campo magnético e levitando, talvez por isso ela sentisse? Não sei dizer. O que ocorreu, não sei dizer e não quero dar minha opinião, porque aí fica a técnica do chutômetro. Entendi. O que eu acho, não é o que eu acho, vou dizer o que aconteceu. Então ela descrevia isso e muito apavorada. E de repente, outros objetos metálicos que ela tinha no corpo também foram arrancados. Então ela tinha botões metálicos que foram arrancados. Ela tinha uma gargantilha que também foi arrancada. E em seguida, dela descrever tudo isso, ela já estava no carro outra vez. Ela voltou para o carro. Mas ela voltou para o carro sem saber tudo isso que eu estou te contando. Porque isso tudo que eu estou te contando foi recuperado na hipnose. Isso é o que chama de missing time. Tempo perdido. Que durante a hipnose foi recuperado isso. Ela só sabia conscientemente que ela viu a luz e depois que ela estava dentro do carro, o carro já estava no acostamento e o dia estava amanhecendo. Aí, então, ela e o companheiro seguiram viagem para Brasília. Os dois muito assustados, porque eles não sabiam onde tinham passado a noite. Os dois, nem ela nem o companheiro sabiam onde tinham passado a noite. E alguns quilômetros depois, ela percebeu a falta do anel. A falta não do anel, a falta do brilhante. Porque o aro foi recolocado no dedo dela, mas sem o brilhante. E que era um brilhante que tinha sido da mãe, tinha sido da avó. E que ela queria muito, porque era um brilhante muito valioso. E aí eles voltaram para o lugar, procuraram, mas não acharam e seguiram viagem. Procuraram o lado errado, mas tinha que olhar para cima. Aí, quando chegaram em Brasília, eles foram procurar as autoridades aeronáuticas, porque ela já desconfiava que tinha acontecido alguma coisa. De que era alguma coisa ligada à ufologia. Mas aí ninguém disse nada. E muito bem. Então, sintetizando, o caso é longo, mas sintetizando essa história da Beatriz. Ela chegou a descrever os seres que estavam dentro do veículo ou não? Não, ela não viu nenhum ser. Não viu nada? Ela não viu, ela só sentia forças e pressões. O anel foi tirado do dedo dela por uma força e levado para esse monitor. É um caso bem interessante. Aí eu escrevi esse caso, eu fiz um relatório, eu não conhecia pessoalmente nenhum ufólogo, eu fiz esse relatório detalhado e mandei para 5 ufólogos, dizendo, olha, aconteceu isso, e eu estou mandando esse relatório. Os 5 me responderam, sendo que um deles, o Dr. Max Berezovsky, que era médico e hipnólogo, ele queria muito me conhecer. Então, a partir daí, o Dr. Max era presidente de uma entidade chamada APEX, Associação de Pesquisas Exológicas, e aí, a partir daí começou o meu relacionamento com ele. Logo a seguir, nós fomos para Santos fazer uma pesquisa lá, que no fim
não conseguimos completar a pesquisa. Aí voltamos e como ele era presidente da Apex, ele trazia as pessoas para eu fazer hipnose. Entendi. Nessa ocasião eu era diretor comercial de uma empresa e trabalhava em 14 países. E estava sempre viajando. E quando eu voltava de viagem, o Dr. Mac eu sabia quando eu ia voltar, e ao sair de viagem já deixava marcado, olha, na quarta-feira, dia tal, eu estarei de volta, e então se quiser marcar alguma hipnose, pode marcar, porque eu estarei disponível na quarta-feira à noite. Então, quando eu chegava, telefonava para o Dr. Max, e ele dizia, está marcada uma hipnose para você fazer. Então foi assim que você começou? Assim que eu comecei, a partir de 81, a fazer as hipnoses em casos de ufologia. Porque eu não tinha relacionamento com entidades ufológicas, eu não conhecia ninguém abduzido, o Dr. Marques é que trazia Mário, essas pessoas. Eu vou pedir a gentileza, nós vamos interromper para o nosso segundo intervalo, o último bloco, depois eu gostaria de entrar no assunto avistamentos em grandes locais de massa e um caso da Força Aérea Mexicana, tá ok? Pois não. Então até já. Mário, último bloco, vamos aproveitar ao máximo o tempo. Um fato muito importante para a ufologia são os avistamentos através de grandes massas. Você andou pesquisando casos de avistamentos sobre campos de futebol. O que você poderia nos falar a esse respeito, Mário? Bom, eu conto rapidamente um caso que ocorreu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Houve um jogo importante lá, que era o Operário contra o Vasco da Gama do Rio, quando o Vasco da Gama era todo mundo achava que ia ganhar, e o Operário ganhou do Vasco de 2-0. Durante esse jogo, à tarde, sol de Mato Grosso em cima, claro, passa um disco voador a baixa altura, parou o jogo, o juiz mandou parar o jogo e todos viram, eram 20 mil pessoas assistindo o jogo de futebol, os 20 mil viram e o jogo parou. Não há nenhuma dúvida quanto ao fato. Muita gente não gosta de contar isso, inclusive jogadores, se você hoje quiser entrevistar e pedir para contar isso, eles não gostam de contar. Mas há outros casos famosos. Mário, no caso, muito provavelmente havia redes de televisão transmitindo a partida. Não tenho notícia que isso tenha sido filmado. É isso que eu ia te perguntar. Não tenho notícia, não tenho. Eu procurei isso, procurei saber, escrevi para alguns jogadores, escrevi para o juiz, não me responderam, porque ninguém gosta muito de entrar nesse assunto. E um dos jogadores que estava lá, hoje é o presidente do Vasco. Roberto Dinamite, que foi deputado estadual no Rio. Sim. Ele era um dos jogadores, mas eu escrevi para ele, passei e-mails, ele nunca me respondeu. Um outro caso que ficou bem conhecido recentemente, muito importante, foi o seguinte: recentemente, no começo deste ano, um médico norte-americano convidou uma porção de pessoas de muita importância dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos para darem um depoimento coletivo para a imprensa do mundo em Washington, nos Estados Unidos. Esse, que é um médico, juntou então pessoas de vários países e dos Estados Unidos, convocou a imprensa para falar de disco voador. Todos tinham visto, sabiam histórias, contavam histórias, e histórias verdadeiramente impressionantes, especialmente histórias ligadas a bombas atômicas, a artefatos atômicos
dos Estados Unidos que estão sendo monitorados pelos ETs. E, neste caso, ele levou entre os convidados 2 estrangeiros, um do Irã, que hoje é um brigadeiro do Irã, e um oficial peruano. Os 2, como pilotos de aviões a caças, atacaram discos voadores. E o caso muito interessante ocorreu em Arequipa, no Peru, quando este piloto decolou da base. Eram 7 e pouco da manhã e a tropa estava reunida, havia cerca de 1.200 pessoas no campo lá ou nas proximidades da base aérea, quando um disco voador parou em cima da base aérea. Como recentemente o Peru tinha estado em guerra com o Equador, e durante essa guerra aviões peruanos foram derrubados por aviões equatorianos, havia um certo milindre lá com referência às forças aéreas, às forças armadas. Então, o comandante deu ordem para que um piloto atacasse aquele objeto. Ele não sabia o que era. Esse piloto decolou, saiu. 1.200 pessoas viram isso. E ele ganhou altura, veio por cima do disco voador e disparou um armamento desse avião dele, que é um armamento, na época, dava 64 tiros ao mesmo tempo. O avião que você está se referindo, Mário, era um Sukhoi Su-22. Um Sukhoi 22. 2 canhões de 30 milímetros. É isso aí. E eu suponho que esse canhão devia disparar 8 por 8 projéteis. Ele disparava ao mesmo tempo 64 projéteis. A cadência de tiro dele é de 1.500 tiros minuto. Ele disparou de cima para baixo a pequena distância. Uma parte dos 64 projéteis atingiu o chão. E uma parte acertou o UFO, que presumivelmente teria que atingir o UFO, desapareceram, sumiram no ar, foram destruídas pelo UFO, não chegaram ao chão. Entendi. Dos 64 projéteis, uma parte só atingiu o chão, uma parte não atingiu. E esta informação, somente agora, recentemente, o governo do Peru autorizou que fosse divulgado ao mundo. E foi divulgado, então, por esse piloto, nessa reunião em Washington, que muitas outras coisas tremendamente importantes foram divulgadas lá. Não foi só esse caso. Curiosamente, Mário, na Rússia também uma aeronave igualzinha, um Sukhoi também, ele chegou a disparar também uma rajada de canhões de 30 milímetros no UFO e o piloto ficou abismado porque ele falou o canhão NLR, o Nudeman Richter, que é o canhão usado na Rússia, é um dos mais potentes existentes. E ele ficou surpreso porque não houve efeito algum no UFO com aquilo ali. Aí, curiosamente, quando ele foi tentar fazer uma manobra de ascensão com o Sukhoi, ele descobriu que o avião não obedecia, ele não conseguia subir. Ele mantinha só o voo nivelado, né? O UFO depois acabou se afastando. É curioso que você trouxe isso, Mário, né? É uma pena, nós vamos te convidar para uma próxima oportunidade, não vai haver tempo de abordar, mas eu acho que um dos casos mais fantásticos envolvendo aeronaves foi aquele ocorrido no México, onde UFOs invisíveis chegaram a cercar um avião de vigilância eletrônica. Exatamente, é um caso fantástico, isso ocorrido em maio de 2004. Exato. No sul do México. No sul do México. Mas, Mário, eu vou deixar isso em suspenso por enquanto, porque nós temos menos de um minuto. Né? Eu vou te convidar numa próxima, que você fez uma pesquisa realmente excepcional. Os telespectadores não têm oportunidade, mas se o Mário puder, eu gostaria que ele trouxesse o dossiê que ele fez, né? A respeito desse caso. Nós estamos encerrando por hoje, Mário,
Tá? Então eu queria te agradecer essa primeira participação conosco. Você não tenha dúvida que você vai ser convidado mais vezes, né? Tuas considerações finais rapidamente. O que eu acho é o seguinte, discos voadores são reais, são autênticos, são verdadeiros, estão por aí com enorme frequência, nos visitando no Brasil e visitando muitos outros países. Conforme eu disse, eu tenho contato com hipnólogos de 28 países, todos eles pesquisam o caso. Desses, são 193 hipnólogos de 28 países, 43 colegas meus escreveram livros contando as pesquisas que fizeram utilizando hipnose e ufologia. E nesses 28 países ocorrem abduções contadas em muitos livros. Quer dizer que a abdução é um fenômeno mundial, na realidade. É um fenômeno, eu não posso dizer que seja mundial, mas em 28 países eu tenho certeza que existe. Espero que os telespectadores tenham gostado dessa primeira entrevista. Mensalmente estaremos trazendo convidados que têm dado importantes contribuições na ufologia. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço.